today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have... Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos para mais uma videoaula aqui, resolvendo exercícios sobre geradores. Nessa terceira videoaula, eu quero resolver com vocês dois exercícios que envolvem circuitos elétricos, tá? Ou seja, um gerador e vários resistores associados, tá? Vou deixar para vocês um link na descrição do vídeo para vocês terem acesso a outros exercícios sobre geradores e circuitos elétricos, que é do blog. E vamos então aqui para a nossa primeira questão dessa videoaula. É uma questão da FUVEST e ela fala o seguinte, ó. Um circuito é formado por 3 resistores e um gerador G, como indica a figura. A tensão nos terminais do gerador é de 90 volts. Então você tem aqui um gerador, certo? Que tem uma tensão de 90 volts. Qual o valor da intensidade de corrente elétrica no gerador? Então, ou seja, eu quero determinar a corrente no gerador. Se o exercício não falou, não deu a resistência interna do gerador, é porque ele está tratando o gerador como sendo um gerador ideal. Ou seja, você tem uma situação onde U é igual à sua força eletromotriz. E ele falou que isso aqui vale 90 volts, tá? Então a primeira coisa que ele pediu para a gente determinar a quantidade de corrente elétrica que passa pelo gerador, ou seja, consequentemente, ele alimenta o circuito. Quanto que vale essa corrente elétrica? É o que a gente vai determinar. Então quando eu olhar aqui para esse circuito elétrico, eu estou vendo 2 resistores R1 e R2 que estão em paralelo e que estão em série com o resistor R3. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou determinar minha resistência equivalente. Resistência equivalente é igual a 6 vezes 12 sobre 12 mais 6 ou 6 mais 12. E isso aqui mais 6. Resolvendo isso aqui, não vou resolver, já vou colocar o resultado direto para a gente ganhar tempo. Vai dar 10 ohms. Então você tem uma resistência equivalente no circuito que vale 10 ohms. Então quanto que vale a corrente elétrica que passa pelo gerador e que alimenta o circuito? Você vai fazer E é igual a resistência equivalente vezes I. Então vai ficar 90 é igual a 10I. Então, ou seja, vai ficar, corta o zero para facilitar a nossa vida, I é igual a 9 amperes. Essa é a quantidade de corrente elétrica que está saindo do gerador e alimentando o circuito e, consequentemente, também passando pelo gerador. Tá? Essa é a nossa letra A. Agora a letra B. Qual o valor da intensidade de corrente elétrica no resistor R1? Então eu quero determinar a corrente elétrica no resistor R1. A corrente elétrica que passa pelo resistor R1 é diferente da corrente elétrica que passa pelo resistor R2, tá? A corrente em R1 e a corrente em R2, elas vão se juntar aqui e vai valer quanto? 9 amperes e é o que vai passar pelo resistor R3 de 6 ohms. Mas quanto que vale essa resistência, essa corrente elétrica em R1? Então, para isso, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou determinar a DDP na minha associação em paralelo. Porque a DDP na associação em paralelo é a mesma DDP em R1 e a mesma DDP em R2, que é uma característica dessa associação. Beleza? Então, para isso, o que eu vou fazer? U é igual à minha resistência equivalente em paralelo vezes o valor da minha corrente elétrica que está chegando na associação, que vale quanto? 9. Então a minha DDP na associação em paralelo ela vai ser igual a quanto? Ela vai ser igual ao produto da minha associação em paralelo, que eu tenho aqui, que é quanto? 6 vezes 12 dividido por 18, que é 6 mais 12, dá 4. Então a minha resistência equivalente em paralelo vale quanto? Vale 4. Vezes o valor da corrente elétrica que passa por essa associação, que é quanto? 9. Então quer dizer que só aqui eu tenho quanto de DDP? 36 volts. Beleza? Então se aqui tem 36 volts, o meu resistor R3 está consumindo quanto de DDP? 54.
tá? Mas é só um parênteses aí. Então, ou seja, se a minha DDP na associação em paralelo vale 36 volts, então quanto que vale a minha corrente elétrica no resistor R1? Então aí é só fazer. U é igual a R vezes I. Então vai ficar 36 é igual a 12 vezes I. Então I vai ser igual a quanto? 36 dividido por 12, 3 amperes. Então você tem aí uma corrente elétrica de 9 amperes alimentando o circuito e uma corrente de 3 amperes passando pelo meu resistor R1. Então se a minha corrente no resistor de R1 vale 3 amperes, no meu resistor R2 só pode valer quanto? 6 amperes, tá? Porque 6 mais 3 tem que dar 9, beleza? Pessoal, vamos para a nossa última questão dessa terceira videoaula a respeito de geradores, tá? É uma questão da PUC Campinas e ela fala o seguinte, ó. Um circuito é constituído por um gerador, ou seja, tem uma força eletromotriz E e uma resistência interna R, ou seja, ele não é um gerador ideal, e dois resistores, R1, que vale 10 ohms, e R2, que vale 15 ohms, conforme o esquema. Sabendo que a intensidade de corrente I1, que passa por R1, vale 0,6 amperes, as correntes no gerador e no resistor têm intensidade em amperes, respectivamente, de... Então, ou seja, você tem aqui a sua força eletromotriz, a sua resistência interna do gerador, a sua resistência externa R1, que tem um determinado valor, que eu não sei quanto que vale, certo? Vale 10, desculpa. R2 que vale 15. Ele falou que I1 vale 0,6 e pediu para a gente calcular a corrente I2, que eu não sei quanto que vale, e a corrente total no circuito, que é a corrente que passa no gerador, tá? Então, a primeira coisa, o seu R1 e R2 estão associados em paralelo. Isso significa que a DDP em R1 é a mesma DDP em R2. Então, eu vou fazer partindo disso. Então, eu posso dizer que U1 é igual a U2. A DDP em R1 é igual a DDP em R2. Então, eu vou ter que R1 vezes I1 é igual a R2 vezes I2. Beleza? Quanto que vale R1? Vale 10. Quanto que vale I1? Vale 0,6. Quanto que vale R2? Vale 15. Quanto que vale I2? É o que nós vamos determinar. Então 10 vezes 0,6 dá 6, que é igual a 15 I2. Ou seja, I2 vai ser igual a 6 dividido por 15, o que vai dar 0,4 amperes. Então essa é a corrente em R2, que é uma das nossas respostas. Beleza? Então a alternativa correta, de cara aqui, eu já estou te falando que ela é o quê? Que ela é a letra B, porque é a única alternativa que eu tenho 0,4 como corrente em R2. Então de cara eu já estou te falando que é a letra B. Mas vamos determinar a corrente no gerador. Para determinar a corrente no gerador, é a corrente total no circuito. Ou seja, é só somar as duas correntes. Então a corrente total no circuito é I1 mais I2. Então a corrente total no circuito ela vai ser igual a quanto? A 0,6 mais 0,4. Então a corrente total vai ser igual a quanto? A 1 ampere. Então essas são as nossas respostas. Então a alternativa correta só pode ser a letra B de bola. Beleza? Pessoal, finalizo aqui essa nossa terceira videoaula. Espero que tenha ficado claro para todos esses exercícios sobre geradores. Então um abraço, fica com Deus e até mais. Tchau! You now